falar sobre graça. Graça é boas novas. E a primeira lição do mês de fevereiro conta a história que Samuel conversou com o povo de Israel, repreendendo eles, porque na época que Samuel era mais novo, eles pediram muito um rei. Eles não queriam mais obedecer apenas ao profeta Samuel, eles queriam um rei. E Deus os obedeceu. Então, nessa história, a sugestão que a gente dá é que vocês façam com uma cadeira comum, coloquem um tecido, uma coroa, para lembrar do rei que o povo pediu, tá? Também, nessa mesma história, você pode utilizar aquele mesmo recurso de um papelzinho, uma folha, dobrada ao meio, você desenha o formato de meia coroa. E aí, com a tesoura, você vai recortar, formando uma coroa, para lembrar as crianças que o povo pediu um rei para ser comandado. Samuel, nessa história, repreende o povo. Por quê? Porque Samuel entendeu que eles estavam deixando de obedecer a Deus. E Deus disse para Samuel que ele não precisava ficar triste, que ele estava entendendo o que estava acontecendo. E o Samuel fez com que o povo lembrasse e prometesse que iria lembrar sempre das coisas boas que Deus faz pela nossa vida, pela vida deles, e nós também podemos lembrar na nossa vida. A segunda lição do mês de fevereiro conta sobre Jonatas e seu escudeiro. O escudeiro era uma pessoa que estava sempre ao lado dele, ajudando na guerra, e era quem carregava a sua espada. Então nós temos aqui como sugestão: não é um brinquedo muito bom para as crianças terem, mas é uma espada de plástico apenas para representar a história, tá? É uma espada e escudeiro, que vem de escudo. Então nós temos um escudo aqui. Esse escudo é feito de EVA e a espada é um brinquedo pronto de plástico, tá? A lição número 3 conta sobre Davi e o menino pastor. Então, conta Davi cuidando das ovelhas e conta que Davi, com as ovelhas, quando andava com as ovelhas, algumas vezes ele teve perigo, alguns animais ferozes apareceram. Então, eu vou chamar duas amigas que vieram aqui para me ajudar na história. Então, nós temos aqui uma menina representando Davi e uma outra representando a ovelha. Davi estava sempre acompanhado com suas ovelhas. E muitas vezes Davi demorava para voltar para casa. Por que uma menina? Porque pode ser que na sua sala da escola sabatina você não tenha meninos naquele sábado, ou os meninos não querem participar e as meninas estão ali dispostas. Então, não tem problema, é apenas uma representação. Então, nós temos aqui um Davi e uma ovelhinha, tá? Também eu tenho, olha, uma máscara de leão e uma máscara de urso, para você acrescentar na sua história, contando sobre os perigos que Davi enfrentava. Acompanhando as meninas, tem a roupinha feita também de EVA para o urso e para o leão, ok? Muito obrigado, meninas. Ainda nessa história eu tenho aqui de EVA, olha, o Davi, tem até a sacolinha dele aqui, ó, a bolsinha dele, as ovelhinhas, tudo feito de EVA. Os modelinhos vão estar no DVD, olha, aqui é a ovelhinha com numa bolinha de isopor. Aqui tem o leão e o urso, para completar o cenário. A minha ovelha não quer ficar quieta. Para completar o cenário da história, dessa mesma história. Como é uma história muito rica, a história do Davi, normalmente as crianças gostam bastante, a gente acaba tendo mais coisa para mostrar para vocês. Na lição número 8, que seria a quarta lição do mês de fevereiro, conta ainda sobre Davi. Davi na guerra. Davi também teve que participar de guerras, muitas vezes ele precisou de ajuda, e quando as coisas eram, na história que vai ser contada, conta que Davi foi para a guerra e trouxe de volta os pertences das pessoas, e ele dividiu com os soldados dele, dizendo, a história quer dizer que assim como Deus também tem bênçãos, ele divide as bênçãos conosco. E você pode utilizar aquele mesmo baú da história que você utilizou em janeiro, você pode utilizar ele de novo. Quem sabe colocando coisas diferentes dentro, tecidos, objetos que as crianças, mais do meio que as crianças utilizariam hoje, que seriam mais importantes para eles. Mas aí o enfoque
que Deus divide as bênçãos dele conosco.